começar. Mano, há 2 semanas, a Netflix postou um vídeo de um fã de One Piece contra 20 fãs de Naruto. Mano, isso tá muito popular hoje na internet, igual aqui, ó, tá no recomendado aqui, ó. É um treinador versus 30 gordos, tá muito comum, só que eu nunca achei nada interessante pra assistir, sendo sincero. Aí começou na vibe de animes, que é uma parada que eu curto. Espero que tenha de cinema também, não sei se tem. E aí eu fiquei com vontade de ver esse filme, porque eu cresci vendo Naruto, fui ver One Piece na pandemia. Eu sou muito mais fã de One Piece hoje em dia do que de Naruto, sendo que eu cresci vendo Naruto. Acho que o único problema de One Piece é que o anime, né, claro, o anime é que ele é muito lento, e o mangá, por causa do Oda e os problemas que ele tem, eu acho que tá ficando muito poluído. Isso é uma coisa que, tipo assim, eu que tenho problema de vista, porra, ler One Piece é louco, é loucura, tá ligado? Aí tem esse vídeo, eu quero ver, entendeu? E reagir um pouco pra ver se eu vou concordar se One Piece é melhor do que Naruto nos pontos que eles vão abordar nesse vídeo. Acho que vai ser da hora. Vamos ver um debate aqui entre um fã de One Piece e 20 Narutos no balanço, hein, gente? Ó, vou usar todo o meu hack pra provar que o One Piece é o rei dos mangá, o rei dos animes. E a Netflix propôs esse debate que consiste das seguintes regras. Eu vou trazer aqui 5 argumentos e aí vão vir meus concorrentes contra-atacar. Quando tiver meio ruim pra um deles, as bandeiras vermelhas vão ser levantadas e quando a maioria das bandeiras vermelhas forem levantadas, meu concorrente sai, entra outro. Beleza? Primeiro argumento é... Eu nem lembro o meu primeiro argumento, deixa eu ver aqui. Luffy é um protagonista muito mais carismático e melhor desenvolvido do que Naruto. Calma lá, antes de a gente ver o que a galera vai falar, eu já vou dar minha opinião, tá? Mano, eu acho que o Luffy é um protagonista melhor do que Naruto. Tá ligado? Porque, tipo assim, a galera acha que o Naruto é um bom personagem desenvolvido porque ele tem muito problema. Saca? Desde pequeno. A esse ponto de ele ter muito problema é sinônimo de que ele é um bom personagem, porque ele é bom desenvolvido. Mano, a trama do Naruto com o Sasuke é uma merda, é um cu do caralho. Parece que não vai pra frente nem por um caralho, tá ligado? Parece que não vai pra frente, mano. Porque, tipo assim, pô, o Luffy, ele tem dilemas. Só que, tipo assim, os dilemas dele é mais sobre se ele vai manter a índole dele, questionar a índole dele, do posicionamento dele durante a história inteira, se ele vai continuar sendo o que ele é, tá ligado? E como é que eu explico, mano? Pô, tipo assim, o Naruto, ele quer provar pro mundo que ele é do jeito que ele é. Aí tem todo o dilema dele provar e tal e tudo. E tem o Sasuke, que ele quer salvar o Sasuke e quer que todo mundo entenda que ele quer salvar o Sasuke. E foda-se, que o Sasuke é uma boa pessoa. Beleza, o lance do Luffy, que eu acho assim, sem falar de carisma, porque isso não é nem discussão, né? O Luffy é mais carismático. Mas, tipo assim, nesse dilema que eu acho, tipo, pô, igual em Alabasta. O Luffy tá em Alabasta. Ele questiona, tipo assim, acho que a Vivi questiona ele falando que não pode ser um pouco mais educado sobre dar esperanças, esse tipo de coisa, sobre pessoas que morrem. E o Luffy fala, mas pessoas morrem, entendeu? Aí ele não se abala. Mas, tipo assim, aquela frase é muito importante porque, tipo assim, o Luffy tá como uma pessoa de fora, não era um ente querido dele. E quando o Ace morre e ele sente a dor, é tipo assim, um baque, tá ligado? E tipo assim, mano, eu sou fraco, o Ace morreu porque eu sou fraco, porque eu não consegui salvar. Então, tipo assim, ele meio que foi colocado na posição que a Vivi tava. Porque, tipo assim, pra ela, a Vivi era fraca, ela não tava conseguindo salvar as pessoas que ela queria salvar. E ele entra nesse debate se ele vai continuar sendo o que ele é, a personalidade do que ele é, mesmo com, tipo, bota que esse fragilamento, essa parte frágil dele que foi mostrada tanto das coisas que ele dizia quanto com o que ele demonstra. Também pode ser usado também o fato do Kuma ter sumido com os companheiros dele e ele não ter ganhado nenhum super poder, ele só entrado em puro desespero, também ajude também, que aquela cena é muito foda. Mas o Naruto também tem uma cena dessa, que eu acho que a melhor cena do Naruto é quando, se eu não me engano, é quando os 5 Kages assumem que o Sasuke é um cara muito mal, que tem que ser derrotado e pá. E o Naruto tem uma crise de ansiedade. Aquela cena é muito foda também. Mas eu acho que a do Luffy pega muito mais. Acho que são baques muito mais fortes na personalidade, no psique do Luffy do que do Naruto. Porque o Naruto já tá acostumado a levar porrada. Tá ligado? Você vê o cara levando porrada, você fala, caralho, mano. E ele não avança, ele demora pra avançar, as pessoas demoram. Porra, mano, igual tipo a virada de chave dele lá depois da luta do Pain. Que todo mundo, ai, Naruto, sei que lá, foda-se. Naruto esqueceu que todo mundo tratou ele mal, né? Foda-se. Aí segue a vida. O Luffy não é bem assim, cara. Eu acho que o Luffy
muito mais personagem. E lembrando, você não precisa ter uma história extremamente trágica, extremamente complicada, se sofrer muito pra ser um bom personagem. Você não precisa disso. Aí você vai falar, ai, mas o Luffy é escolhido, não sei o que lá, ele tem o Haki, ele tem a fruta, o Naruto também é, a criança da profecia, tá ligado? Essas paradas a gente até esquece dos dois. Pô, se entra o Ichigo aqui, que eu acho que o Ichigo também tem muito mais camadas do que o próprio Naruto. Eu acho ele muito mais filosófico do que o próprio Naruto. E o Ichigo é tudo na obra, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que em ranqueando, o Naruto é inferior ao Luffy em quesito de desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de caráter, desenvolvimento de ego, em tudo. Ainda mais o que aconteceu em Egghead agora, com a Bonnie e tal, o Luffy batendo e parecendo que é a Bonnie, ele incentivando a Bonnie. Então, tipo assim, acho que é muito mais mérito do Luffy. Também porque o Luffy tá em constante evolução, o Naruto praticamente já acabou, né? Vamos esquecer que Boruto existe, porque é uma merda. Tá ligado? Mano, o vídeo tem 45 minutos. Meu Deus do céu. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia. Meu nome é Wallace. Tô vendo aqui que tem 20 fãs de Naruto, né? Porque se fosse 20 fãs de One Piece, não ia ter. Né? Começamos assim. Eu acho que ia lotar esse lugar aqui, tá? Um ponto forte pra desenvolver o carisma do personagem é a identificação que a gente consegue criar com ele. O Luffy a gente não consegue ter uma identificação. Primeiro porque ele não pensa. Certo? Não, dá pra você ter uma identificação muito foda. Não uma identificação de caralho, eu sou o Luffy. Mas uma identificação de tipo. Pô, mano, é a mesma coisa que a galera vê no Goku, tá ligado? É a mesma. Eu não sei explicar isso. Tipo assim, é uma identificação. É o pateta que todo mundo gosta, saca? O Naruto, pô, você vai falar, pô, meu pai e minha mãe morreu. É uma identificação. Ou. Tá ligado? Não tem nenhum balão de pensamento. Não tem balão de pensamento. Certo? Mas tem atitude. Mas o Naruto... Caralho. Nossa, eu esculacho já pro Naruto. Ele vem de uma realidade que a gente consegue se identificar com as dores dele, com o sonho. Verdade, isso daí é verdade. Ele querer vencer na vida e tal, remete muito à história, mas... Mano, é que esse papo de vencer na vida tá muito muito qualquer coisa hoje em dia também, né? O sonho dele tem um motivo mais palpável do que, tipo, pô, você é o rei dos piratas porque eu quero. O sonho dele... Não é não. Pô, chamaram um leigo de... O cara não sabe da história de One Piece, porra? Não é só porque, tipo assim... É porque eu quero, é porque é o status de maior liberdade. Luffy é a melhor, tá? Isso aí eu já digo. Luffy é a melhor representação de liberdade que tem na ficção. De liberdade singela, tá ligado? Tem vários fatores. O Eren também é um bom exemplo de liberdade, saca? Só que, tipo assim, de liberdade singela, verdadeira, tá? Eu acho que o Luffy é o melhor que tem. Ele busca o título de rei dos piratas. A gente não sabe ainda o sonho final do Luffy, mas o Luffy busca a liberdade de ser o rei dos piratas, porque é o que parece ser mais livre pra ele. É o título de ser mais livre pra ele, tá ligado? E, tipo assim, se ser um oficial da marinha fosse trazer esse sentimento de liberdade... Caraca, tem uma menina fantasiada de Sakura aqui atrás. Agora que eu notei isso aqui, velho. Se ele fosse... Tipo assim, se ser um marinheiro fosse dar a ele o status de maior liberdade, ele seria. Eu tenho quase certeza que o Luffy seria se desse a ele o poder de ser o mais livre, poder qualquer coisa. Sabe? Tem várias outras coisas que dá pra falar além disso, mas eu acho que, tipo assim, não é só ser o rei dos piratas porque quero, tá ligado? Não é um bagulho assim. Tem uma filosofia também, igualzinho o Naruto, que quer ser Hokage pra provar que ele é capaz. É porque ele quer respeito, porque ele quer mudar a vila dele realmente, ele tem um poder dentro dele pra conseguir fazer isso, que é uma coisa que o Luffy, ele só quer. E a gente não consegue criar identificação com ele. É que eu percebo assim, o Naruto, ele começa o mangá enquanto uma criança, ele tem uns 12 anos ali. Certo. Então, ele quer se provar diante dos amigos dele. Só que o Luffy, como ele já começa com os 17 anos, ele já entende de uma maneira muito visceral o sistema em que ele vive. Então... Verdade. Apesar das coisas do Luffy ser botado em xeque logo pra frente, né? Tudo, o fato do mundo e tal, e tudo que ele não vai conseguir nem tudo, assim, quando ele perde pro Kuma, né, e tal. Mas, não só pro Kuma, ele perde também pra aquele cara da prisão e tal. O Luffy tem muitas derrotas, e essas derrotas
mostram pra ele que ele não é tudo isso também, eu acho. Eu vou querer me alistar na marinha? Não, eu quero liberdade. E aí ele escolhe ser um pirata. A motivação do Luffy é uma questão de como ele enxerga o mundo e como ele quer aproveitar esse mundo que a gente tem. O Naruto tá muito ali no micro. O Luffy ele já tem uma parada muito natural do macro. E ele ensina muita política pra gente, muita revolução pra gente, só com essa atitude inicial. Porque Não, porque o muito tempo Naruto, perdido. você consegue ver o Naruto se desenvolver. Ih, sai, mano. Ih, sai que a galera já viu que você fez merda. Falou merda, tá ligado? Tá questionando. O maluco aqui de vermelho sabe, mano. O de vermelho aqui sabe, ele tem as informações, ele tem o God. Vendo de um ponto A a um ponto B. Ele tem os treinos dele. Ih, se embananou. Se embananou. Já foi? Pô. Olá, Matheus. Olá, tudo bom? Vini, do canal Vini TV. Aí. E um youtuber. E é o seguinte, concordo com você, o Luffy ele tem um início muito forte, ele tem atitudes muito fortes e ele tem muito carisma também. Esse é um ponto inegável. Só que o seguinte, no meu pensamento, é que o Oda, já foi dito muitas vezes, que ele sabe o começo e o final de One Piece desde quando ele escreveu a primeira página. Correto? Nesse momento... Eu discordo um pouco disso. Perfeito. Mas tô te dando argumento. Perfeito. Vamos... Não, o One Piece tem retcon direto. Na moral, tomando cu, tem retcon direto. A galera fala que não tem furo de roteiro. É que o Oda sabe meter os retcon sinistro, mano. É o seguinte, ele já sabe o final de One Piece há muito tempo, ok? Nesse meio termo, ele vai acrescentando arcos em cima de arcos com certo desenvolvimento e tramas excelentes, né? Isso daí a gente não pode discutir. Sim. Ah, consciente. Mas, já que ele sabe qual é a conclusão e qual é o final de One Piece, você não concorda que, de personagem, o Luffy ele não tem desenvolvimento quase que nenhum do começo até o final de One Piece? Ele é a mesma pessoa. Ele não é a mesma pessoa. Não é. Há um desenvolvimento no Luffy. Há algo ali, tá ligado? Eu não sei explicar, mano, mas tipo assim, o Luffy do começo é o Luffy depois do time skip, mas ao mesmo tempo não é. É que, tipo assim, o Luffy tem uma visão de si próprio bem definida. O que a gente tem é, tipo, um questionamento se ele vai continuar sendo o que ele é até o final. Já que ele tem aquele lance de ser Nika, de ser o libertador e tal, tudo mais. Então, há um questionamento dele permanecer essa pessoa, de ser essa pessoa de libertação. Então, bota muito em xeque o Luffy como ele é. E a constância de ele ser assim, tá ligado? Dele aceitar o mundo como é e mesmo assim se manter... Vamos te dizer, tipo assim, puro. Tá ligado? Acho que dá pra entender assim. Mano, tem um... De certa forma, ele não muda. Ele é a liberdade. Em compensação, Naruto, ele é um genin imaturo que não domina o poder dele. Daí ele vai crescendo, ele começa a se desenvolver e se relacionar muito bem com o demônio interior dele, que é até uma analogia com a gente, com as nossos sentimentos, nossas inseguranças. E Isso daqui é muito bom, tá ligado? É realmente um desenvolvimento com a insegurança e tal. É uma coisa que deve ser realmente questionada. Só que eu acho que nem tudo precisa ser ruim. Nossa, o Gear 5 eu acho uma filosofia tão boa de tipo... Eu amo o Gear 5 porque, tipo assim, cara, é uma filosofia tão boa de tipo... Você não precisa ser um monstro pra vencer as suas batalhas, tá ligado? Dá pra você vencer com um sorriso, dá pra você vencer sem precisar se destruir no processo, tá ligado? Sem ficar dark, igual o Kaneki, que ele tem todo um complexo de personalidades, porque ele sofreu e tal, e essas personalidades vão conjugando até ele se tornar mais forte, ele aceitando que ele é um gol. Eu acho que não precisa ter essa passada, pode ter essa passada, mas a pessoa não precisa ficar dark, não precisa ter o peso. Saca? O Luffy, ele passa pelo peso, mas ele aceita as coisas com leveza. Eu acho que isso é muito bom, mano. Acho que torna um personagem ainda mais forte, porque, tipo assim, se torna uma figura que ele sofre. O Luffy não é onipotente. Ele perde muitas vezes. Ele é botado à prova nessas derrotas dele. O Luffy, a morte do Ace é uma coisa disso, porque ele ficou em depressão. O Luffy teve aquela depressão ali, só que teve alguém que deu um choque nele, só que o Luffy ele não pega e fica, caralho, vou ficar sofrendo, vou remoer isso. Não, ele pega, ele combate aquilo com que, tipo assim, pô, eu tô sofrendo por uma pessoa, mas eu tenho muitas outras pessoas que estão sofrendo por mim, então, tipo assim, eu tenho que me reerguer, eu tenho que me levantar, sabe? Tipo, tem acho que foi no SBS que o Oda falou que, tipo, o Luffy tinha pesadelos com a morte do Ace, mas ele nunca contou pra ninguém. Então, tipo assim,
foi um bagulho que afeta ele. É um detalhe que afeta ele. Só que ele não quer que seja só aquilo, sabe? Ele não quer se prender àquilo que o afeta negativamente. Ver o lado bom nas coisas, né? Que, tipo assim, pô, Naruto preso no Sasuke até o final e até hoje, né? Consequentemente, ele se comunica, ele cria uma amizade, ele cria um relacionamento e logo depois disso, ele consegue ser reconhecido por todo mundo. Não que o Luffy não consiga, mas você não acha que em nível de personalidade o Naruto é muito superior ao Luffy? Olha, aí já tá apelando aí pra amizade, né? Porque muito superior. Eu não acho nem. Eu acho o Luffy infinitamente melhor, assim. Porque tem muita coisa. Porra, infinitamente melhor. Mágico. Essa No palavra. subtexto do Luffy. Ele é mais simples, ele pega muito aquele arquétipo do Goku. Então eu entendo por onde tu vai enxergando o Luffy. E que ótima essa oportunidade de falar do Luffy também. Boa, boa. Porque eu percebo esse caráter de entidade que ele tem, mas tem certas atitudes do Luffy. Por exemplo, quando a Noriko, lá no Arlong Park, vai contar sobre o passado da Nami. Certo. O que é que o Luffy faz? Ele nem escuta. Ele sai andando. Isso me faz identificar não só pelo meu próprio caráter, mas também como um fator de inspiração. Eu me inspiro muito no Luffy. E é essas pecinhas de quebra-cabeça que eu vou juntando dele que vai formando a imagem do Luffy pra mim. Por isso que eu sou apaixonado. Caralho, tem o lance da Nami ali também, né? Tipo, cara, o Luffy, ele só ficou ali. Ele, tipo, ele cagou, foda-se, boa parte do bagulho ali. Ele só queria que a Nami confiasse nele, que ele conseguiria resolver pra ela. Sabe? Tipo, nossa, eu sou leigo em vários quesitos, né? Filosófico, cenas filosóficas, tá? Mas aquela cena, tipo assim, ele parado ali, ele não falando nada, ele só agindo quando ela pede ajuda pra ele, e, tipo, ele mostra. Caralho, tipo, é muito foda. Aquela cena ali é muito foda, é muito pica. Tipo, muito pica, muito pica, muito pica. A Nami reconhecendo que pode contar com ele, e ele estando ali, né? Tipo assim, ele pode não entender, ele pode não saber tudo o que aconteceu, ele pode não estar por dentro de tudo, mas ele tá ali, por ela, tá ligado? Porra, é foda, né? Foda. Por isso que eu acho que ele tem mais camadas. Eu concordo com isso, que o Naruto, ele realmente, ele tá lá sempre muito triste e tal, mas eu acho que a obra de Naruto pesou demais nesse ponto. Tanto É o que eu acho. É muita tristeza, cara. É muita desgraça, cara. Aí depois, tipo, é muita recompensa depois. Ele é o garoto da profecia, ele é isso, ele é aquilo, não sei o que lá. Mas, tipo assim, é muita desgraça, pô. Ele perdeu os pais, aí ele sofre, ele sofreu bullying, ele sofre, aí ele faz isso, aí ele sofre, aí acontece isso, ele sofre. Aí a galera zoa. Aí do nada ele faz uma coisa muito foda. Aí todo mundo vira amiguinho dele e tal. Só que, tipo assim, não é que todo mundo vira amiguinho dele. Eu queria ver o Naruto um pouco, tipo assim, pô, mano, eu falei, caralho, beleza, não, eu salvei todo mundo aqui, mas caralho, e o que ficou pra trás? Sumiu? Foi embora, porra? Não, mas Naruto, parece que ninguém entende de fato ele, tá ligado? Tipo, sente a dor dele. Aí fala, ele sofreu, mano, boa parte por nossa culpa? Sim, mas foda-se, o cara tá aí, né, mano? Vamos lá, Naruto. é que eu vejo o Sasuke como protagonista verdadeiro de Naruto. Naruto, ele tá ali, né, tecnicamente ele é o protagonista, mas o Sasuke é onde tudo gira em torno dele. O Naruto quer conquistar aquela amizade de volta, quer fazer o seu amigo mudar. Então, eu acredito que nesse ponto, o Naruto ele vai sempre sendo meio monotemático. Mas como indivíduo, personalidade, você não concorda que um teve um amadurecimento muito maior do que o outro? Porque o Luffy, ele tem essa força, ele tem esse caráter, ele tem essa atitude, como eu falei, como você mesmo disse, eu concordo plenamente, mas ele é isso desde o primeiro episódio. Tá ligado? Só são conflitos que acabam provando que ele é top, mas ele é aquilo desde o começo do episódio. Chamaria pra um churrasco, né? Eu não chamaria porque ele come muita carne. Carne tá caro pra caramba. Ia dar despesa, né? Exatamente. Ah, cara, mas eu percebo essas outras peças de quebra-cabeça. Queria falar mais, hein, sobre isso. Valeu, querido.
Oi, Matheus, prazer, eu sou a Renata. Tudo bom, Renata? Tudo bom? E lá vem. Gostei da camisa aí. Você vê que eu vim preparada, né? Vocês falaram muito sobre, né, a profundidade dos personagens e tal, mas aqui a gente tá falando basicamente sobre carisma, né? Que é aquela identificação mais engraçada do personagem com o público. Obrigado por me dar argumentos. Nesse caso, né, ele pode ficar tranquilo que eu já vou destruir eles agora. Impossível. Impossível, não tem como. Naruto não é mais carismático que o Luffy, nem se ele nascesse de novo. De você iniciar. Nesse caso, a gente sabe que o melhor carisma do Luffy é enfiar o dedo no nariz, no máximo 2 hashis, né, no nariz, enquanto em Naruto a gente vê toda uma construção do carisma do... Porra, caralho, o Luffy é resumido em botar 2 hashis no nariz. E o Naruto com um jutsu sexy. Porra, caralho. O beijo do Sasuke. personagem. Então a gente vai ter jutsu super engraçados como 1000 anos de dor, jutsu harem e inclusive 1000 anos de dor, nem 1000 anos de morte, não. o jutsu harem reverso que venceu uma deusa lá no final, né? Então... Que foi uma merda. Mas esse da deusa eu acho melhor deixar pra outro momento. Deixa quieto, deixa abaixo. Isso daí não é momento de glória, não. Deixa quieto. A parte de carisma do Luffy é simplesmente ele ser burro, né? A bunda Porra, Naruto também é burro, cara. de quem eu preciso chutar, não é? Normalmente ele fala. Já o Naruto não, né? Ele... Cara, eu acho muito foda o fato do Luffy ele chegar nos bagulho e ele é foda-se. Ele é... Nossa, eu tive motivos pra ser um puta vilão, não sei o que lá. Foda-se, meu irmão. Você tá fazendo pessoas sofrerem. Eu quero mais é que você tome no olho do seu cu, seu arrombado. Eu vou te meter uma surra tão grande na sua vida que você vai pensar de novo em ter nascido, seu trouxa. O Naruto, eu já fui como você. Faz isso comigo não. Poderes dele, porque ele tem um fruto que é beleza, que é o fruto de Deus, mas precisou de muito Do diabo. esforço para ele chegar nesse nível, e esse esforço tem muito a ver com... É que é o shonen, né? Sempre É, precisa de esforço. Exatamente. Todo Não, mas aí os dois são shonens, querida. Isso não é um desargumento. Os dois são shonen, tá ligado? superação com outras habilidades. Uma vantagem. O Naruto tem arco de treinamento e o One Piece pula completamente o arco de treinamento lá, o time skip. Graças a Deus, amém, aleluia. Naruto teve o time skip, o Naruto aprendeu porra nenhuma, você aprendeu a controlar chakra na porra do time skip dele lá que teve. Porra, aí foi foda. Naruto voltou com o Gear 4, porra. E as variáveis. Os de Naruto são vazios quando comparados aos de One Piece. Peraí. Pera aí que isso aqui não é um argumento bom, não. Uma coisa que o Naruto tem de bom são os vilões. Pen é incrível. Madara é incrível. Esquece a Kaguni. Foda-se, ela é lixo. Ela é lixo. Eu esqueci o nome do mestre do Sasuke, carai. É o Orochimaru. Nossa, puta vilão foda. O Itachi. O Itachi. Pode ser considerado... É um anti-herói, mas acho que ele é mais vilão. Mano, são muito fodas. As motivações... Eu acho que isso aqui é empate, mano. Empate em quesito de vilões. Porque as camadas dos vilões de One Piece também são sensacionais. Todos. Não vi um vilão de One Piece que não fosse bom, mano. Acho que o mais emblemático é o Dom Flamingo. Pra mim, né? Pra mim, o mais emblemático é o Dom Flamingo. Pô, até o Kizaru, velho, em Egghead. Saca? Tipo, mano, ele matar o Vegapunk, ele ir atrás de tudo ali. O peso dele ir atrás dessas pessoas. Porra, mano, teve na animação. Teve na animação, inclusive. Pô, mano, ele teve uma crise porque... Pô, ele deu uma espadada no Vegapunk, cara. Ele tendo, tipo... Porque, pô, era amigo. Ele viu, tá ligado? Então, tipo, você tem pesos. O próprio Sasuke foi um bom vilão. As motivações do Sasuke pro Sasuke virar vilão foram muito boas também, mano. Por querer vingança, tá ligado? E se tornar um vilão. Foram muito boas. Eu acho que nessa daqui é empate. Eu acho que, tipo assim, se fosse uma discordância, mesmo, tipo, botasse 3. Quem são os melhores vilões? Naruto, One Piece e Bleach. Tá ligado? Ai, o bagulho ia ser muito foda. Porque eu acho... Sei lá, não sei. Mas eu acho que nesse quesito aqui, ó, o Bleach tem uns vilãozinho pica, tá? Nossa, mano. E nem todo mundo é 100% vilão lá, né? Não sei, pode ser fanboyismo meu, porque a trilha sonora de Bleach eleva tudo.
que eu assisto de Bleach, a trilha sonora pra mim eleva até a quinta décima potência, tá ligado? Mas eu posso estar falando muita merda. Mas isso daqui eu acho que é empate. Que isso, gente? Prazer. E aí? Sou o Flávio, sou Dale, artista, Flávio. sou Aí. FH Rap, MC de batalha, produtor cultural. Da Salve pros meus hora. alunos aí que eu sou Ô, louco, pô, o cara fez um merchandising foda no canal da Netflix aqui agora. piscineiro também. Mas Piscineiro. dessa parte eu discordo. Porque o desenvolvimento dos vilões em One Piece demora muito pra ficar bom. Não é. O Dom Flamingo, porra, não é, velho. Pô, até o Kaido, velho. Que eu acho que o Kaido foi muito mais, tipo, força do que história. Eu acho que o Kaido, porra. Tá ligado? Não. Não. Crocodile? Não. One Piece é Alvida. Primeiro de Naruto é Orochimaru. Então eu acho que... Pera aí, o quê? De One Piece é Alvida. Primeiro de Naruto é Orochimaru. Então eu acho que a gente tem... Não é não. A Alvida, o primeiro de Naruto, foi aquele cara que mandou o Naruto roubar o... Roubar o pergaminho, porra. Não, tipo assim, não é quesito vilão de arco. O Orochimaru foi vilão de arco. Não, foi o primeiro vilão. Tá ligado? Foi o começo de One Piece ali. Não. Mano, aquela primeira metade, o Luffy... Se for botar que o Luffy enfrentou alguém foda ali naquela primeira... No começo, em East Blue, foi o Arlong. Não foi o Arlong? Mano, o Arlong era sinistro, porra. Um desenvolvimento muito bom. Sei que ele é apresentado conforme o tempo. Aqui é o Por Manja, exemplo, ele a gente levantou... vai pescando um pouquinho ali, junto com o Foi desinformação total de One Piece aqui. próprio terceiro Hokage. E dele mesmo que não viu o começo, né? Porque todo mundo caga por esse detalhe do começo de Naruto, né? Que é aquele cara... Eu nem sei o nome daquele ninja fudido. Que o Orochimaru já era um aluno dele. Pra você conhecer o passado dos vilões de One Piece, você precisa passar pelo menos até a metade do arco desse vilão pra você entender o porquê que ele está ali Ah, e mas o o que vilão, motiva ele. o vilão tá ali inserido no arco. Tá tudo sendo desenvolvido sobre ele já. E A trama do vilão também é a trama do arco. Contar a história da ilha que você tá, também tá descrevendo por que o vilão fez o que fez, mano. Tá ligado? Entende? Você tá contando a história da ilha, a cultura da ilha, as vontades que aconteceram, tudo que rolou, também descreve um pouco mais sobre o próprio vilão e as motivações dele. Não é que você precisa falar direto do vilão para desenvolver o vilão. Igual, pô, pra mim, Musamá é um grande vilão, saca? Mas você não vê a história de Imu até agora. Você vê uns detalhes de Imu, mas a gente cria Imu pela forma que ela governa o governo mundial, né? Isso torna Imu tão... toda essa mística por trás de um personagem sem rosto. E tem ótimos desenvolvimentos, como Arlong, por exemplo. O Crocodile. Ah, Crocodile! Eu boto o Arlong porque ali eu acho que, tipo assim, foi o primeiro grande vilão, eu acho, na minha opinião. O do Flamingo tem muito background dele, o flashback Dom Flamingo, acho que até então é o melhor vilão de One Piece, mano. dele enquanto dragão celestial. E eu acho que os vilões de Naruto são muito usados de escada. É só você ver principalmente na etapa final. O Obito, Madara, Kaguya, pelo amor de Deus. Cara, o Obito é um vilão, a motivação dele. Pô, mano, boa. O final, Madara também, a motivação de Madara, toda a construção de Madara foi muito boa. O final, a Kaguya é um caso à parte. Tá ligado? Tipo assim, ela e Boruto a gente esquece. Tá? Tsukuyomi infinito, Madara ganhou. Um vai pisando no outro e vai tirando todo o propósito daquela existência, daquela luta ali. Já foi, não? Já foi. Ah, O pelo bagulho é amor de louco, Deus. sinistro. O bagulho é louco, sinistro. O cara vê muito pouco Naruto, tá ligado? Nossa, foi 3 já levantando. O que tava mais perto Fala, ganhou. Matheus. Tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Jean Jean. Pablo. Aí, Jean. Vamos pegar os maiores vilões de One Piece com os maiores de Naruto, né? A maior saga que a gente tem é da luta contra a Akatsuki e o desenvolvimento contra eles. E na Akatsuki a gente aprende que eles estão ali para promover guerra, para começar guerras. E cada membro da Akatsuki mostra uma interpretação de guerra diferente. A gente tem o Deidara, que ele quer explodir tudo porque ele acredita que aquilo é arte. E ele é como se fosse um anarquista, vamos dizer assim. Ele tá criando aquilo lá. Já o Sasori é um... Mano, eles são escadas do Pen, né? Mano, a Akatsuki inteira é uma escadinha do Obito pro Madara, né? Acho que, tipo assim, pô, tem bons personagens. Sem sombra de dúvida, tem bons personagens ali. O Kizami, pra mim, é o melhor. Tubarão!
Você não nada no tubarão. Mas... Itachi também. Mas eles são meio que escadinhas mesmo, pros grandes vilões. Tipo assim, um vilão em cima de outro vilão. Um vilão que foca totalmente no controle sobre as pessoas, por isso que ele usa marionete. E o Orochimaru, cara, é um vilão que participa da história o tempo todo e ele tem um objetivo claro, que é conseguir chegar na imortalidade, conseguir ter todos os jutsus possíveis. O único que ele... O Orochimaru é um vilão foda. Muito foda. Muito foda mesmo. O único que ele não chega é de conseguir um Sharingan, né? Mas já se você pegar, por exemplo, os iniciais ali de Naruto... Essa parada ele parece bem baitola, né? Ele queria o olho do menino. Você tem Arlong, aí depois você vai One ter... Piece, né? De One Piece, perdão. Você tem o Arlong. O Arlong, ele tem o objetivo de ganhar dinheiro. E Mas tomar as coisas... O cara é a encarnação das relações de milícia, velho. É por isso que quando passa pra o One Piece, quando a gente pega e faz esse comparativo com o nosso mundo real, e claro, né, enquanto brasileiros, as paradas que existem aqui, é aí que você cria até um entendimento melhor daquele vilão. E eu acho que os vilões... Pô, o cara de One Piece começa a falar... O cara filosofou muito melhor do que eu aqui sobre o Arlong. E pô, a galera de Naruto já tá pedindo arrego, cara. Calma, Naruto, deixa o cara eles tão falar, muito mano. ali naquele universo. Eu gosto muito do fato do Orochimaru, até te dando argumento do Orochimaru, eu gosto muito. Pô, tipo assim, nesse quesito aqui, mano, nesse debate sobre quem tem mais vilões mais fortes, os dois estão empatados, cara. Não é pra ter... Pô, mas parece que, tipo, parece, né? Sei lá, eles levantam a bandeirinha já, opa! Que ele gosta de... O objetivo dele também é ter muito conhecimento. Ele quer aprender todos os jutsu porque ele quer ter muito conhecimento, mas para nele, sabe? Eu sinto falta. O Pain mesmo, tu falou da Akatsuki, o Pain quer dominar o mundo. Não, Sabe, ele quer construir uma paz. Mas ele Só falou que isso ele no acredita... capítulo. Sim, mas ele acredita na paz através de uma força superior, assim, de uma destruição total pra... Ele acha que a paz só vai vir depois de que todo mundo sentir a dor do outro, né, mano? Né? Tipo assim, ele acha, tipo, pra todo mundo entender a dor de todo mundo, mano, todo mundo tem que sofrer. Aí todo mundo vai parar de guerrear, aí todo mundo vai querer a paz. Porque enquanto tiver sempre um lado vencedor, nunca vai ter... tipo, nenhum dos lados vai se compreender com toda a totalidade e entender que a paz é o melhor caminho. Minha filosofia sobre o Pain. Não sei se tá certo. criar um mundo de paz. É isso que eu tava falando pra você da Akatsuki, né? E aí que você fala em destruição, cada um... Konoha é destruído e volta, velho. Aí você vê que não tem peso também as atitudes dos vilões. Então, mas... Caraca, mas tipo assim, o final ali da luta do Pain é muito anticlimática, todo mundo volta à vida. Pô, imagina se aquela galera morre de fato, menos o Kakashi. Mas imagina se toda aquela galera morre de fato, velho. Porra, caralho. Eu sei, muita gente morreu, deve ter muita gente morreu ali no bagulho ali. Mas, pô, muita gente foi trazida de volta, velho. A gente tira o impacto. Mas isso daí também não pode falar vantagem, não. Porque, porra, na moral, pra matar o Orochi lá em um ano, porra. Ô bicho filho da puta. Você não concorda comigo que em One Piece morre muito pouca gente? E isso acaba meio que tirando um pouco de força do ato dos vilões, vamos dizer assim. A gente tem aí que morreu de importante foi o Barba Branca e o Ace. Não, mas morre Agora mais Naruto gente. morreu gente pra mais caramba. gente. Agora em um ano mesmo morreu... Morre muito figurante. One Piece mata muito figurante. Pessoa mesmo ali, velho. O Orochi, aí teve outro que se sacrificou lá nas chamas, que morreu. Eu esqueci o nome dele. Pô, tipo, morre muita gente, mas sei lá, eu acho que o Naruto tem mortes muito mais... peso de morte muito mais dramáticas. O One Piece dá pra contar no dedo as mortes pesadas, né? Não dá não. Pô, quer dizer, do Kuma ali, do Kuma teve umas mortes do passado dele que foi sinistra, né? A menininha lá, a mulher dele, né? Galera, deixa eu falar que morreu. Tem mais gente. Tudo bom, Matheus? Que isso? Tudo Sou o jóia. Pedro. Oi, Pedro. Bom, primeiro ponto. Vazio é o buraco no peito do ex depois do Akai. Que isso? Foi censurado. Não vai aparecer aqui não, mano. Falou mal da morte do Ace, foi censurado. Sua opinião não será vista, não será ouvida. Valeu. E lá vem. Opa, tudo bom? Tudo bom? Primeiro, Como o é seu Naruto nome? parece um pouco duro às vezes. Meu nome é Marcos. Aí, Marcos. Muito feliz de poder lhe jantar hoje com meus argumentos. Ai, caralho. Piece, ele tem alguns vilões realmente bonzinhos. Mas, por exemplo, Bonzinhos. temos o Enel, que se alguém gostasse dele, São Paulo também estaria funcionando bem. Enfim. Mas... Caralho, o cara é bom. O cara faz piadinhas gostosas.
Mas Naruto tem um peso muito forte nos vilões. Você vê o Pain, por exemplo, que é um Todo mundo sofre, né? De novo, né? Tipo assim, em Naruto todo mundo sofre. excelente exemplo que citaram. O peso dele, do Jiraiya, na mesma hora o Itachi, não é só a questão dele ter matado a família e tudo mais. Foi uma escolha muito difícil para o personagem. Matar o melhor amigo, matar a pessoa que ele amava. E foi tão pesado que o irmão ele não conseguiu. Não foi nem para proteger o irmão. Foi um ponto que ele chegou e falou: não Ele já corrigiu o outro amigo aqui, né? Que falou que, né? dá. Cheguei no meu limite. Eu não sinto tanto esse peso em One Piece. O Ace, quando ele morreu, por exemplo, eu senti que falaram muito a morte do Ace, a morte do Ace. Não, mas aí não foi culpa da animação ou da história, mas sim culpa de que você criou muita expectativa com base nos fãs. Porque pros fãs que não sabiam que o Ace ia morrer e viram aquilo sem spoiler, sem nada, aquilo foi realmente um choque. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Lucas. Dali, Lucas. Olha, eu tenho um argumento maravilhoso, que é o argumento que vai estremecer aqui toda a população brasileira, que é... A gente tá falando muito de vilão, de questão de... a gente tem a Kaguya, a gente tem o Obito, a gente tem uma marionete atrás das marionetes. A gente tem a Kaguya, isso é sinônimo de felicidade? Nossa, não é. Não é? Mas o que faz um bom vilão é todo mundo conhecer ele. Então, a população brasileira conhece de cor todos os vilões de Naruto. Então, a gente conhece o grandíssimo Orochimaru, a gente conhece todo... Mas acho que isso aqui não é um critério, né? Porque, tipo assim, pô, mano... é um negócio de infância, questão de dublagem, sabe? O One Piece não é dublado, o One Piece já era gigante, já era imenso. Naruto também, mas não era tanto assim, e era dublado, passava na TV aberta, saca? Pô, quantas vezes aí na TV Globinho, foi na TV Globinho ou na SBT, eu não lembro, mas não lembro. Mas, pô, a gente via a luta do Naruto versus o Orochimaru, aquela parte do clássico, quantas vezes repetiu isso na televisão aberta? O Quarteto do Som, a Por gente conta da conhece... nostalgia. Fator repetição. Pô, tinha um canal na Sky, quando eu tive Sky por um momento da minha vida, tinha um canal de animes, mano, eles repetiam aquele, porra, cara, eu esqueci o nome, Exame Chunin? Não, também, mas aquela fase final, tipo, que o Sasuke vai atrás do cara da areia, eu esqueci o nome dele, faz tempo que eu vi, mano, do cara da areia, ele vai atrás do cara da areia, aí o Naruto vai atrás, aí vai todo mundo atrás. Porra, caralho, aí fica aquele... todo mundo pulando. Nossa, a Sky passava aquelas cenas direto. Porra, meu Deus do céu. O Naruto invocando a Kyuubi em cima do sapo. Nossa, porra. Aí você me quebrou na questão da nostalgia, mas... Mas não é, a nostalgia pega muito. Já? Mano, até então, esse aqui é empate, né? Naruto e One Piece, vilões empate. Empate. No primeiro, One 1 Piece a 0. é mais consistente do que Naruto em qualidade narrativa ao longo dos anos. Sim. One Piece tem muito retcon. Mas Naruto tem muito erro. Acho que sim. O Oda pelo menos tenta corrigir, né? O Oda corrige os erros que ele comete, né? Pelo menos isso. Ele deixa uma deixa, né? Ele conecta bem as deixas. Igual, o Gear 5 tava planejado desde o começo. Nem fodendo que estava. Mas o gancho que ele deixou lá em Skypiea caiu como uma luva pra encaixar o Gear 5. E aí, Matheus? Tudo bom? Tranquilo? Daniel do Camisetas Vandal. Aí, certo? Daniel. Irmão, vamos lá. Eu tenho só uma pergunta pra você, pra gente falar disso aí. É mais consistente, você diz. Aí o autor recentemente fala assim, não, você pode começar a obra de um ano pra frente. Como que é uma história mais consistente, a gente pode arrancar metade dela pra entender? Mas peraí. Isso é uma maneira inteligente, até mercadológica falando, porque como One Piece é Pô, mano, o One Piece é muito grande, velho. Se você mandar a galera acompanhar lá enquanto tá no meio cacetada, é foda, né, mano? Foda. Então, tipo assim, eu acho que isso é bom pro Oda, que tem uma obra mais de 25 anos ativo. 25 anos ativo? 22, 23 anos ativo. Mano, ele fazer tipo uns recapzinho
das informações importantes depois de um tempo e continuar a história, do que, tipo assim, incentivar. Se a pessoa gostar, ela pode voltar e rever tudo, tá ligado? Igual, tipo assim, tem muita gente que acompanhou One Piece, parou numa parte, aí depois saiu dublado, reassistiu tudo porque tava dublado, porque a dublagem brasileira de One Piece é muito boa. Aí reassistiu tudo, e boas partes que eles podem ter pulado, igual tipo Skypiea, que muita gente que via e vê One Piece pula Skypiea, assistiu Skypiea porque tava dublado e a gíria estava lá e tudo mais. Então, tipo assim, pode. Você começa One Piece, tá ligado? Eu mesmo, quando eu comecei One Piece, que foi na pandemia, eu não sei se já tava no arco de Wano, não lembro agora. Muito longo, e isso é bom, tá? E eu vi porque saiu dublado, tá ligado? Eu fiquei tava dublado, aí eu queria ver. Isso é muito longo. O Wano, ele tem todo um setup em que ele desenvolve os personagens prévios ali no arco. Certo. Ele meio que dá uma reapresentação, ele faz um upgrade. Isso daí é muito bom, porque, tipo assim, eles estão se reencontrando também, né? Tipo assim, o Luffy tá reencontrando boa parte do bando que foi pra um ano e ele foi atrás do Sanji, se eu não me engano, né? O arco antes desse, ele tinha ido atrás do Sanji. Então, tipo assim, ele tava em Holy Cake. Então, tipo, ele voltar, dá pra fazer, tipo assim, ele se reencontrando, uma reapresentação, porque boa parte da galera ficou ali, não sei o que lá, blá blá blá, não sei, tá ligado? De poder pra todo mundo. Inclusive é costumeiro em One Piece isso, né? Claro. Tem o que loop. ser... não looping, é complemento, é mais encaixes de quebra-cabeça. Ele tá falando loop que de, tipo assim, eles vão numa ilha, eles derrotam um cara e saem pra próxima ilha. Mano, Naruto também é loop. Um cara muito triste, sofrido pela guerra, aí o Naruto vai lá, dá um papo, o cara muda de ideia, tá ligado? Isso não é critério. Toda história tem um próprio loop. Bleach tem um loop, Dragon Ball tem um loop, Boku no Hero tem um loop. Tudo, tipo assim, existe vícios narrativos, saca? Ainda mais hoje em dia. Antigamente nem tanto que era, né, começo, mas hoje em dia tudo tem essa sensação de que tá fazendo de novo. Pra você conseguir ter uma imagem melhor do personagem, pra você ver as outras camadas dos personagens. Precisa às vezes de mais de um arco pra isso, né? Agora que tá revelando... Como assim mais de um arco, cara? Como assim mais de um arco? Mais de um arco. Naruto tá atrás do Sasuke desde o final do clássico. Porra, precisava disso tudo pra ele ir atrás do Sasuke? Acho que não. Tantos mistérios que são debatidos em um ano. Acho que é mais nesse caráter do tipo, vai lá, não se assusta não com o tamanho da parada, porque muita gente nem começa o One Piece por conta do tamanho, mas quando... Foi meu caso. Nossa, eu criticava muito One Piece, porque eu sempre falei, mano, eu não vou ver um animezinho do piratinha que estica por mais de um episódio, nem fudendo. Começa, não quer parar de ler. E foi uma coisa muito foda, muito gostoso. É uma obra muito grande. A gente tem, vamos lá, a gente pega em Naruto, o Naruto ele passa ali um período específico, né? Um período de guerras. Ele tem uma construção de mundo um pouco menor, um pouco mais reduzida, né? Então com isso a gente consegue... construção de vila, né? Aí até no Chaves tem construção de vila, pô. A gente tem uma construção de vilas, que não são vilas, são países, só que a gente está falando de um período histórico nichado, onde a gente tem o vilão que achava que aquilo era o mundo inteiro construído. A gente tem isso na narrativa da história, faz parte, não é uma falta de construção. Não foi deixar... Mano, tirando aquela parte das ilhas ali, no mundo de Naruto, tem fora daquilo ali? Tipo assim, tem outros lugares do mundo que nunca foi explorado? Pô, se tivesse, ia ser muito foda também. De explorar o resto do mundo. Aquilo era todo mundo que existia no momento. A gente tem já no One Piece uma construção muito maior, realmente a gente tem países, ilhas, cenários, mas a gente vem sempre nessa repetição. A gente tá West Blue, passa uma ilha, outra, 3 vilões, fecha um arco. Mas é muito interessante isso de ter as ilhas, pô, em questão de estrutura também. E aí o Oda consegue trabalhar um arco ali fechado, quando vai pra próxima ilha, você sabe que vai ter um reboot da história daquele lugar. Tá ligado? Nossa, já levantou puto. Nossa Fala, Matheus, beleza? Sou o David. Dale, David. Então, foi dito que de um ano pra frente pode ser iniciado One Piece, e você fala que foi apresentado Eu discordo disso, tá? um backstage
de evolução dos personagens. A gente chegou num ponto que os próximos inimigos são de um nível extremamente absurdo. Aham. E até então foi dito que precisa de um nível alto de haki do rei, haki do armamento para derrotar esses inimigos. Tá. Na tripulação do Luffy, nós temos, entre aspas, 3 personagens que foram trabalhados isso. Que é o Luffy, o Zoro e o Sanji com o fator linhagem. Eu ouço muito isso. Como que ficam os outros personagens para lutar com esses novos inimigos que estão por vir? Nossa, fator linhagem. Mano, se for o caso, o Luffy também tem fator linhagem. Naruto tem fator linhagem. O Sanji tem fator linhagem, tá ligado? O Sasuke tem fator linhagem. O Kakashi tem fator linhagem. O Madara tem fator linhagem. O Obito tem fator linhagem. Todo mundo tem fator linhagem. Aí você fala, nossa, é necessário, mano. Não é necessário ter haki completamente avançado pra ir pra próxima ilha se você tiver outros métodos de lutar, mano. Tá ligado? A tripulação do Luffy é uma tripulação bem distribuída, mano. E você vê que os caras, eles apanham, mas tipo, eles aguentam uma porrada, velho. Tá ligado? E cada um tem sua função. A função de cada um ali não é só cair na porrada, eles têm que saber se defender. Mas a função de cair na porrada é do Sanji, é do Zoro, é do Jinbe e é do Luffy. Tá ligado? É dessa galera. O foco dessa galera é combate, mano. O Luffy não é... Tá ligado? O Luffy não é cozinheiro, o Luffy não é nada, mano. O foco do Luffy é guiar a tripulação pra onde ele quer ir e meter porrada e levar a tripulação junto, mano. Tá ligado? Esse fator de que, tipo, todo mundo tem que ter haki, né? Que a tripulação do Luffy é muito fraca. Mano, não acho que seja. Não acho que seja. Tem muitos momentos que a gente vê pessoas lutando ali e não estão usando haki. E elas estão lutando bem. Saca? Um detalhe. Que esse lado criativo que o Eiichiro Oda trabalha nos demais personagens cria essa identificação, que a gente tava falando muito de se identificar com o Naruto, com o Luffy. Sim. Então, aquela parada da gente se identificar com o Sop lá no começo. Ele nunca vai ser esse cara que a galera espera. Eu acho que também tem muita expectativa sobre os personagens e eles estão sendo, sim, bem trabalhados. Mano, essa parada do Sop, que a galera quer ver o Sop fazendo não sei o que lá, não vai rolar, velho. Não vai rolar. Tá ligado? Igual foi que ele vai pra Elbaf. É o momento dele de brilhar. Gente, vocês têm que entender que tem personagem que é coadjuvante. Entendeu? Tá ligado? Mano, desculpa, velho. O Sop não vai ser esse cara muito foda. Ah, ele quer ser um aventureiro. Ele já é. Ele quer ser um aventureiro, um cara que vive grandes aventuras. Ele já é, tá vivendo grandes aventuras, mano. Tá ligado? Ele tem seus momentos. São poucos? São. Anti-time skip eram mais? Eram. Mas as coisas escalam. Ele é um atirador. Como atirador, ele faz a função dele mais ou menos. Porque, né, o Oda podia dar uns momentos de atirador pra ele muito foda. Igual ele dá pro... aquele cara do Barba Negra. Né, que teoricamente seria o inimigo dele. Se fosse o caso. E, inclusive, tem uma parada muito genial do Oda, que ele não coloca arma de fogo pro Usopp, ele coloca as plantas, né? Que ele luta com o Bardock dele, sim, com as plantas. É um maconheiro, o Usopp tem cara de maconheiro e usa erva, é maconheiro. Então, pô, eu acho isso muito bacana como ele vai desenvolvendo. Então, o bando vai se complementando e cada um tem sua função. E aí vem a parada da qualidade narrativa. Alerta de quando a gente lembra lá de Enies Lobby, da fala do Sanji pro Usopp. Desculpa, gente, eu tô revelando que o Usopp é Sogeking. Mas o Sanji fala pra ele, ó, o que é que você sabe fazer? Vai fazer o que você sabe fazer, que eu vou fazer o que eu sei. O Sanji vai enfrentar o Jabra e o Usopp vai atirar lá no Spandam para impedir que a Robin vá para os portões da justiça. Então, eu acho que é mais sobre função que cada um tem. Eu também acho. Acho que nem todo mundo precisa. Eles não precisavam ser um gênio de combate. E também isso facilita. É uma coisa muito boa do roteiro de One Piece e é uma coisa que facilita pro Oda. Porque, tipo assim, é menos gente para trabalhar desenvolvimento em batalha. Tipo assim, ele estabeleceu que o Sop é um atirador, que não usa arma, que usa sling, que usa balas variáveis e tudo mais. Ele usa o Sop quando é conveniente. Tá ligado? A Nami tem aquele lance, ela é a navegadora, era isso. Quando tá no mar, ela brilha, ela é a guia, ela é isso. E quando ela tá em terra, ela tem os Zeus, que dá a ela uma certa mobilidade em batalha. Então, tipo assim, ele consegue fazer os personagens terem um bagulhete e seguir a história, igual a própria Robin. A Robin tem um set de batalha ali, mas tipo, não é um bagulho assim. Mas mesmo assim, ele consegue desenvolver ela até certo ponto, sem precisar daquele nossa... Entendeu? E ele ganha muito tempo com isso também, né? Porque, tipo, pô, imagina se você tem todos da tripulação com haki, não sei o que lá. Então eles podem ter momentos de batalha e o Oda não usa. Porque se eles tivessem
a galera ia criticar o Oda porque ele deixa muita gente de escanteio, tá ligado? Tipo, a metade da tripulação do Luffy é de escanteio, sabendo que eles sabem lutar, tá ligado? Ele evitou um problema, eu acho. No meu ver, ele evitou um puta problema, tá ligado? E só uma dentro que eu vou comentar um bagulho aqui. Eu odeio que o Zoro tem hack do rei, tá? Pra mim, não precisava. Eu, tá ligado? Não precisava. Tem no bando. E isso dá uma qualidade narrativa melhor pra obra como um todo. Então você pondo em pauta esses argumentos, você acredita fortemente que é válido revelar pros seus fãs que o Sop é o Sogeking. É, gente, desculpa. Injusto. Esse detalhe não podia ter vazado. Não gostei. O Sop é o Sogeking. Tá bom. Muito obrigado. Mano, De novo, deixa eu... Fala de novo. Ô, e a Sakura Rebino aqui, ó? Eu não sei se minha câmera tá em cima da Sakura Rebino. Tem uma Sakura Rebino aqui do Gandhin. Mano, e a Sakura? Ela vai falar não? Ela vem fantasiada, cara. Mas eu não quero o meu tempo esgotado. Nem o meu, hein? Apesar de não ser um grande fã de Naruto, como você falou, você é muito bom no discurso no jutsu, né? Então, você falou dos personagens, não sei o quê, mas a gente vai falar um pouco da construção do mapa, né? Do mapa de Naruto para o mapa... Do mundo... Mano, essa menina aqui é leiga. Ela é leiga. Não tem comparação, tá ligado? Não tem. O que você vai levantar? O que você vai levantar do mundo de Naruto que é melhor do que de One Piece? Em quesito de mundo, velho. De One Piece. Quando você vai olhar as obras e comparar uma com a outra, se você realmente, as pessoas realmente viram Naruto, como o nosso colega falou, a gente tem países, não só vilas, né? As vilas são apenas as aldeias ninjas, além de toda uma hierarquia de senhor feudal, jonin, chunin. Mas mesmo assim é completamente limitado. Tá ligado? A gente tá falando de um país, a gente tá falando de um mundo, de One Piece, que é maior, acho que até que o nosso mundo mesmo, normal. Né, cercado de ilhas, de países governados por um governo só, que governa o mundo todo, com pessoas extremamente poderosas, ditadores, tá ligado? Políticos corruptos, uma supremacia de seres iluminados, os dragões, que é uma raça que se sente superior a todos. Tem os homens peixe, tá ligado? Tem os gigantes, tem Elbaf, uma ilha dos gigantes, tem a história dos gigantes. Tá, tem todo um lance a mais. E sem falar que cada ilha tem o seu jeito de funcionar. O seu design, tá ligado? O Oda pular de ilha em ilha e cada ilha ter o seu bagulho também é uma chance dele brincar, dele fazer a estética e abordar o jeito que ele quiser, tá ligado? Igual o Holy Cake, né? Pô, a Holy Cake, velho, é uma pira, velho. Holy Cake é uma pira, tá ligado? Aquela outra ilha que eu esqueci... Que o cara lá das sombras, eu esqueci o nome dos caras. É o Moriarty? Eu esqueci o nome dele. O cara das sombras, a estética. Pô, o Luffy pegando um zumbi e botou debaixo da terra, porra. Uma ilha nos céus. Tá ligado? Com a galera dos céus. Pô, é um mundo maior. Então, existe não só hierarquia militar, como também hierarquia política, hospitais. One Piece também tem. Depois a gente vai ver expandido cada vez mais lá em universo de Boruto, enquanto o One Piece muitas vezes aborda Boruto, Naruto e Boruto seguem uma questão de industrialização, né? Tipo assim, a gente vê o crescimento das coisas e vai para um âmbito de, tipo assim, de evolução tecnológica também com os ninjas. Isso em Boruto tem esse detalhe, né? Que as coisas estão mais modernas em Boruto. Os anos passam e a tecnologia vai aumentando. O lance de One Piece é que, tipo, existiu muita tecnologia, supostamente. Existiu muitas tecnologias, essa tecnologia foi apagada da história. Tudo isso, e a gente tá vendo, tendo a volta da tecnologia. Em Egghead a gente vê o governo mundial teoricamente impedindo a evolução da humanidade. Pra que não vazasse as coisas que eles querem esconder. Que eles fizeram há mais de 800 anos. Então, tipo, pô, tem uma diferença. Por que o mundo de One Piece tá do jeito que tá? Bota aí, datado. Em tecnologias, no caso. E por que, tipo assim, pô, a ilha de Egghead, ela se destaca muito entre as outras ilhas e tal. E o fato de que tem aquele lance que o Vegapunk usa muita tecnologia que era do passado e tá usando agora, né? E tá, tipo, fazendo engenharia reversa. De forma superficial. Então, de uma ilha para outra é bacana, você vê uma cultura diferente aqui, alguém que fala um pouco mais puxado pro espanhol, alguém que parece com outro país, mas nada tão profundo. Lá... Nada tão profundo?
Pô, as ilhas de One Piece são basicamente são personagens da história de One Piece. Tá ligado? São personagens, as ilhas, mano. Em Naruto, a gente consegue ver religião. E eu acho que depois do time skip elas começam a ser mais. Clãs que têm centenas de anos já Mano, a Sakura Ribina aqui, ela só faz assim, ó. Isso, dá-lhe Naruto neles, dá-lhe Naruto neles, dá-lhe Naruto. né? Mas ninguém liga pra galera do clã. Tipo... Não liga mesmo, não. Ninguém liga. Mano, o clã da Hinata, que foi de arrasta pra cima, foda-se, tá ligado? Teve um filminho lá, o DLS, pra poder falar um pouco mais sobre esse bagulho, cara. Tá ligado? O clã dela foi pra casa do cacete. E era pra ser um clã que rivalizasse, teoricamente, ali com o Sharingan. Quando tem um Edo Tensei, por exemplo, aparece um monte de personagem lá que, beleza, esse é o segundo líder da Vila da Água. Isso foi mal desenvolvido, não tem peso ali. No caso, a história, ela é focada na Vila da Folha, né? Porque o anime chama... Ué, não foi você que falou de construção de mundo? Não entendi. Porque, obviamente, tem histórias que são focadas mais no seu personagem do que na sua construção de mundo. A construção de mundo tá ali, ele vai dar um detalhe ou outro pra poder na narrativa e não vai focar na construção de mundo. A galera gosta de dar exemplo, um escritor que ele fez 2 obras que se conectam e que tem proposta narrativa e proposta de construção de mundo, que é Fire Force e aquele outro lá, mano, eu esqueci o nome, lá que os caras viram foice, eu esqueci o nome dele, tá ligado? Mas são 2 histórias com vibes diferentes, tá ligado? Igual tipo o outro, que os caras viram foice, que eu esqueci o nome, é mais focado na narrativa e nos personagens, o mundo tá de background, mas você é mais focado... A história em questão que eu estou falando é Soul Eater, tá? Nos personagens, na história dos personagens e seus dilemas. Enquanto Fire Force tem personagem, mas foca muito mais no seu background, no seu mundo. Porque contar a história de Fire Force é contar a história do outro anime dele, entendeu? Que é o começo daquele outro universo. Então, tipo assim, tem uma diferença, né, mano? De focos também, o que o personagem quer, mano. Você pode dar exemplo, mano, de tipo Solo Leveling. Pô, mano, a ideia de, tipo, do nada pessoas têm poderes e parecer monstros. Aí tem questão política da galera querer usar essas pessoas pra combater esses monstros e tudo mais, pessoas corruptas e tudo mais. E não tem profundidade nisso. É só focado no Song Jin-woo. Tá ligado? Pô, mano, é totalmente focado nele. Tem um ou outro que aparece, mas, tipo assim, você não se importa com ninguém na história, porque ninguém tem tempo de tela suficiente pra ser alguém realmente valioso na sua memória, a não ser o protagonista que tá upando de level e matando bicho. Então também, né, a gente tem o desenvolvimento de outras vilas, né? Mas você acabou de levantar aqui que é focada no Naruto, mas tem desenvolvimento de outras vilas. Mas... Pode falar. Mas poderia ter tido desenvolvimento desses países, mais desenvolvimento de outras vilas. Mas o Naruto passou em todos os países. Deu uma passada. Deu uma passada em todos, mas foi o ponto de vista dele, não foi o mundo. Tipo assim, a gente tem um ponto de vista do Luffy, a gente tem um ponto de vista fora da do Luffy, que vira e mexe, a gente tá em outro ponto de vista. A história de capa mostra outras coisas acontecendo ao redor do mundo, enquanto o Luffy tá em outra parada. Então, tipo assim, mano, não é tudo pela visão do Luffy, não é tudo ligado diretamente ao Luffy. Tudo indiretamente vai até o Luffy, mas nem tudo que é mostrado, tá ligado? É com intenção de ir até ele, tá ligado? Saca? Né? O Luffy também, né? Carimbou o visto. Meu nome é Glauber. Dale Glauber. Eu acho interessante falar sobre constância e eu vou tentar mudar um pouco o rumo da questão aqui nesse tempinho. Que é tipo, será que é bom uma obra ela ser constante? Você tá construindo um mundo. Você quer mesmo, tipo, manter esse crescimento horizontal? Claro que, tipo, quando você trabalha com variáveis, você vai acabar sendo, tipo, é um risco, né? Você pode fazer um arco que é muito bom e outros arcos que são muito ruins. Só que o One Piece tem um problema. Constância de arco, que você, tipo assim, tá subindo, super subindo, esse tipo de coisa. Mano, One Piece tem uns arcos que são mais fracos do que outros. Mas eles não chegam a ser... Eles são tipo... Tá ligado? Eu acho que Skype é muito parado.
Tá ligado? O arco dos Homens Peixes lá também. Depois do time skip. Da ilha lá dos Homens Peixes. Também acho meio... Mas tá ligado? Não é um arco ruim. Problema justamente nessa constância. Você vai pegar o Wano, por exemplo. O Wano é um arco maravilhoso, mas ele é uma proporção maior do que aconteceu desde o começo de One Piece. Você sente saudade daquele climinha East Blue? Não necessariamente. Eu acho que isso é um problema, porque... Nossa, eu amo East Blue. Nossa, era muito bom East Blue. Não que depois do time skip ter ficado ruim. Mas, nossa, é a mesma coisa do Naruto clássico. O Naruto clássico é 1000 vezes melhor do que o Naruto Shippuden. Você mesmo citou o Morgan do Machado. Ele é um homem perverso que dominou uma terra e ele tá fazendo ali a vontade dele. Aí quer dizer que o Kaido é o mesmo. Em larga escala, porque você vai chegar em Alabasta. Você tem um homem perverso que dominou a terra ali e ali é a vontade dele. E o One Piece, o Luffy chega lá com a tripulação dele, ele entende o que tá acontecendo ali, ele acaba com o vilão, ele passa pra próxima ilha e o que acontece? Acho legal as cabeças da galera concordando com ele, mano. Tem um homem perverso exercendo as vontades dele naquela terra. Até mesmo o próprio Barba Negra, de maneira que não tá sendo citado tanto, mas ele fez Hachinosu. Uma das metas dele é: eu vou transformar isso aqui numa ilha reconhecida pelo governo mundial. Mas você vê que tem várias vertentes. Sim. Tem vilões que vêm do governo, tem vilões que vêm da marinha, tem outros piratas. O caso do Kaido mesmo até me remete ao que eu falei anteriormente do Moria. Que muita gente estava sentindo falta desse background pro Kaido. E em poucos quadrinhos ali, prestes a ele ser derrotado, que o Oda desenvolve uma parada assim que eu achei genial e como ele conta em pouco espaço. Sim. O Kaido querendo ser o Joy Boy, né? Que é o fato dele ter sido uma arma militar para o reino de Vodka. O país dele é um reino que... Também. Cara, isso. Eu não lembro disso, não. É verdade. Pra mim, eu só foquei mais na vontade dele de ser Joy Boy. Que fazia o Kaido de arma para poder... juntar os fundos do tributo celestial, ou seja, o reino agia como um bando pirata, tecnicamente. Sim, mas acaba sendo muito do mesmo. E assim, tipo, Naruto, ele tem uma coisa interessante nos vilões dele, que você disse que a realidade é a construção de vila. Mas é isso, eles não tratam vários problemas sociais, ele trata de maneira subjetiva como todos os ninjas daquela... Não só os ninjas, como os próprios civis daquela região, eles são afetados pela guerra, eles são marcados. Então você tem arcos... Pô, mano, o One Piece faz a mesma coisa, Príncipe. Tá ligado? O seu questionamento, falando que isso não tem cabimento, mano. Tá ligado? As pessoas de One Piece também são marcadas pela guerra. São marcadas pela destruição, pela escravidão. Tá ligado? São marcadas pelos abusos governamentais. Tá ligado? São marcados. A gente vê isso em cada ilha. Mano, em cada ilha é de um jeito diferente, mano. Pô, o próprio Kuma, velho. O Kuma foi escravizado, cara. Depois foi liberto. Depois virou um revolucionário. Depois perdeu a mulher que ele amava. E depois ele foi usado pelo governo porque ele não tinha escolha pra salvar a própria filha, cara. Tá ligado? Tipo, pô, mano, o governo escravizou. Ele fugiu do governo. Depois ele teve que voltar pro governo. Teve que voltar a ser escravizado, ser usado. Porque senão ele não conseguia salvar a própria filha. Isso tem tudo também, mano. O próprio Dom Flamingo, o lance da família dele, serem dragões celestiais, perderem tudo. Ele ficar revoltado com isso, de ter perdido tudo que ele tinha. Porra, caralho, foi... Saca, mano? O Lau, o lance da doença lá, né? O chumbo branco. Pô, mano. Personagens como o Zabuza. Pô, mano, a Nami... A história dela... A Nami também foi escravizada, caralho. Tá ligado? Não é um... Tipo, tem pessoas que foram fuziladas pela guerra, mas aí é a temática de Naruto, né? Que tem um lance da guerra. O de One Piece tem guerra também, mas o foco de One Piece é mais, tipo, as consequências da guerra e de qual lado estão vencendo, né, mano? A escravidão, né? E todo esse lance, né? O preconceito, o racismo. Não é nem mais um espadachim da névoa, e ainda assim ele tá destruído ali pela vida dele. Mas não é só a questão da vilania, tem outros personagens lá no meio. Um ano, por exemplo, tem a Otama, tem vários outros, a esposa do Kinemon, os próprios Bainhas Vermelhas, e cada um deles tem um tanto de construção. Não vou conseguir o Ashura Doji, que, pô, é um bandido que é reinserido na sociedade pelo Oden, é maravilhoso, pô. O One também tem muito dessa de construção dos personagens também, muito foda. Mas sobre uma questão que, tipo, no Naruto... Acabou o tempo já do tópico? Caramba, eu não tenho... Quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu não tinha essa percepção. A ambientação de One Piece tem construção de mundo, enquanto em Naruto tem construção de vila, e isso até o Chaves tem.
Levantou. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia. Sim, você não vai me deixar ficar lá quietinho, né? Chaves, Kiko e Chiquinha, muito melhores do que Naruto, Sasuke e Sakura. Não, Você não, concorda não, com não, isso? não, Pô, não. tem construção ali. Eu acredito que uma boa história ela é contada quando você tem uma ambientação simples, mas que ela é contada de uma forma interessante. Por exemplo, o arco lá dos Zabuza, eu acho que se você parar pra pensar no que tá acontecendo ali, são 3 crianças lutando numa ponte contra um outro ninja maluco e o sensei deles e uns cachorros. Só que quando você tá acompanhando a história, cara, é uma ideia tão simples contada de uma forma tão interessante que eu não vejo acontecendo em One Piece. Porque, por exemplo, se você pega agora o ano que teve, que todo mundo falou, pô, cara, você compara umas crianças na ponte lutando contra um ninja, contra um castelo com dinossauro. Quer algo melhor que isso, pô? Ó que fantástico a criatividade do coisa Oda. que precisa ter pra tornar interessante. Tá falando do Queen com fruta? Cara, mano, aí a gente tá indo pro o realismo e pra fantasia, né? Não é uma questão de qual que é melhor, qual que é pior. Nesse caso, essa quesito é porque, tipo, tem que ver o que te agrada. One Piece é muito mais fantasioso do que Naruto. Muito mais, ele abraça, né, o extraordinariamente ridículo. Aí você fala, nossa, mano, é dinossauro, aquela, mano, você já viu o Batman? A caverna do Batman tem uma moeda gigante, mano. Tá ligado? Um dinossauro no fundo da caverna do Batman, mano. Nos quadrinhos, mano. O Batman não é essa pessoa completamente realista que a gente vê no cinema, não, mano. Nem sempre, tá ligado? Então, tipo assim, você tem que entender o que você quer abordar. A visão do Oda é muito mais fantasiosa. Ele bota muito mais elementos fantasiosos, mais viagens do que Naruto. Naruto, ele cria um mundo que ele é consistente naquilo, ele não foge da consistência. O Oda cria um mundo que não é consistente, que você pode... Pô, nem no tamanho dos personagens há consistência. A gente vê personagens que não são da raça dos gigantes, muito grandes, mas não são da raça dos gigantes, especificadamente. Aí você tem os gigantes, você tem os híbridos dos gigantes, e você tem personagens que são grandes porque são. Mano, o Barba... Eu ia falar o Barba Branca, não é descendente de gigante, eu não lembro se ele era ou não. Mas tipo assim, tá ligado esse bagulho, velho? Esse aí eu acho que igual eu posso ter dado uma desinformação aqui, falar que o Barba Branca não é descendente de gigante, né? Os pro players de One Piece vão me corrigir. Mas tá ligado? Tipo, você tem várias nuances de personagens de tamanhos diferentes, de coisas diferentes, formas diferentes. Tá ligado? O Oda não segue nem padrão, nem de personagem. Porra, já viu o Frank, porra? O Frank antes e depois do time skip é uma atrocidade. E os dois, mano. Porra, tá maluco? O jeito que ele usa os poderes dele, que ele vira um cavalo. Tá ligado? Você não quer realismo. Você não quer constância nesse tipo de coisa, nesse tipo de cenário que ele escolhe desenvolver a sua história. História maluca, mano. Tudo dele de Brachiosauro. Não só o Queen, né? Todos, olha que tem maravilha, todo o Jurassic essa criatividade. Park lá. Muito foda. Você é surpreendido, exatamente, você é surpreendido naquela ilha que tem um formato de O lance disso também é muito foda, porque tipo assim, mano, quando aparece a fruta que você pode nadar, a fruta do sabão, a fruta do casaco, a fruta do helicóptero, aí você fala, ih, tá ligado, mano? Você tem que abraça isso, velho. Abraça isso e esquece isso, mano. Naruto abraça seu universo, a mitologia e tudo mais. O Oda abraça o universo dele, mano. Eu acho que não tem uma resposta pra isso aqui. É maravilhoso. E eu tô falando mais da estrutura do mundo, em questão de como, até quando a Nami começa a apresentar isso, em relação ao panorama global, tanto o mapa físico de One Piece quanto o mapa político. As divisões de fronteiras, Red Line, as ilhas, a Grande Rota, o Calm Belt, é tudo muito organizado você não e de uma maneira infinita, igual Star Wars. Se fosse melhor construído... O universo de Star Wars é muito rico mesmo. Ele tá todo naquela tematicazinha dele, né? É bonitinho também o Star Wars. O mundo de One Piece... Os filmes ultimamente são ruins, mas, né? Ele não seria tão enrolado o anime, porque, por exemplo... Eles têm todo o mundo de One Piece, ele não seria tão enrolado o anime. É tudo muito organizado e de uma maneira infinita, igual Star Wars. Se fosse melhor construído o mundo de One Piece, ele não seria tão enrolado o anime, porque, por exemplo... Eles têm tem toda a questão de logística com o mangá e tal, pra não alcançar, ter tempo e tal. Só que eles enrolam tanto o anime, porque eles não têm mundo pra... Mas aí não é... Pô, não é culpa
do criador da história, desse bagulho, tá ligado? É culpa de como eles decidiram fazer essa adaptação, tá ligado? É culpa disso tudo. Não é culpa da história, não é culpa do universo. Naruto também sofreu com essa porrinha, você não é bobo. Ali na parte final ali de Shippuden tinha muito filler. Você não mete esse caô, que Naruto também sofreu com essa porra. Tá ligado? O One Piece sofre até hoje porque, mano, é aquilo, né? É aquilo. Expandir, porque talvez esse problema se resolva quando a versão do It Studio sair, que vai ser em temporadas, né? Então acho que vai ficar melhor, a versão vai ser mais convidativo, a versão do It Studio. Acho que é até melhor, né? Porque, pô, mano, o One Piece ele carrega muito o anime, ele carrega muito hype de momentos, aí esses momentos acontecem, aí depois, tipo, morre o hype, porque, pô, vai ter toda uma enrolação até chegar no ponto outro de acontecer, tá ligado? Entendeu? Porque, tipo assim, mesmo que não enrole muito, mas enrola, igual, pô, atualmente a gente saiu da história do Kuma, que foi que 7 episódios da história do Kuma foram muito bons a história do Kuma. Eu acredito que de 7 dá pra ter feito em 5 episódios a história do Kuma. Dava pra ter cortado 2 ali, mas beleza. Aí fizeram 7 episódios. Aí depois disso acontecer, tem a volta do Luffy. Aí tem a luta do Luffy com o Gorosei e com o Kizaru. E a chegada dos outros 4 Gorosei. Então, tipo assim, tem um episódio ali no meio, entre o intervalo do Kuma até o Luffy voltar, tem um episódio ali que é, mano, é um recap gigante, um pouquinho de coisas acontecendo, e depois o episódio acaba, aí vem o episódio, aí ali na metade do episódio, o Luffy chega, acontece os bagulho e tal, aí volta o bagulho, entendeu? Tem esse lance, tem isso, traz, e não só isso, como tem aqueles, às vezes aqueles domingos que não tem episódio, é um episódio antigo, eles falando sobre qualquer outra coisa, não é o episódio em si também que acontece, né? Naruto, por exemplo, ele tem bastante filler, porque ele tem pra onde expandir, entendeu? One Piece... Querido, desculpa. Os filler de Naruto são os piores do mundo. É horroroso. Mas horroroso. Tá ligado? Naruto enrola muito coisas. Os fillers é muito encher linguiça. Sabe um anime que tem filler bom? Bleach. O Arco das Espadas. É interessantíssimo o Arco das Espadas. O arco daquele grupo lá de pessoas que ataca a sua society logo depois. Também esqueci o nome. Mas também bom. Tá ligado? São arquinhos muito interessantes. Não são melhores do que os arcos principais, mas são arcos muito interessantes de filler. Tá ligado? O das espadas eu acho muito foda. Tem gente que não gosta. Isso não consegue fazer isso. Tá defendendo os fillers de Naruto, pô. Porque, ó, Caralho, eu defendi os fillers de Naruto. O anime ele tem um ritmo. Expandir, por isso existe filler. Ele tem um ritmo mais devagar, aí é um problema da Toei também, né? Mas vai ter um remake agora, tamanho é o sucesso. Esse anime tem uma baita pessoas são inimigas dos fillers de Naruto. Eu sou. Eu sou também. Tudo horroroso. Foi um saco ver a Guerra Ninja. Para aquele desfecho. Ouvi um eu também. Ah, não. Ah, sim. Lá vem eles. Bem, o que você falou, em comparação a Chaves, temos aí o sanduíche de presunto com Luffy, né? Enfim. Então também temos ali o Chaves em One Piece. Mas o legal do Naruto é que ele tem um peso muito forte nessa questão de ambientação, por mais que seja, claro, em uma escala menor. Essa escala menor, tudo acontece nesse local. One Piece, ele é grande, porém, aquela coisa, se for ver, é tudo mar, praticamente. Eles estão navegando. É como se eu fosse daqui para uma cidade vizinha, daqui para outra cidade vizinha, mas o espaço fosse... A Sakura aqui. Bem maior. É basicamente isso. Mas, cara, além de uma divisão, assim, além de uma amplitude, que você pega assim, Star Wars, a gente tem planetas. Assim, pô, olha
que vasto é esse universo. Quando você vê, o planeta só tem uma cidade. E é por isso que é interessante essa parada do micro em One Piece, que ele consegue desenvolver praticamente a ilha inteira que é passada. E tem um caráter infinito em One Piece, que o Oda pode inventar várias ilhas, pode ter um sucessor fazendo novel, o Two Piece Então, com outras ilhas. Mano, a gente teve, né, o passado de One Piece, daquela primeira versão, né, que tinha uma coletânea de várias histórias de One Piece, né, que foi o Monster, que foi adaptado esse tempo pra trás. Então, tipo assim, tem história pra contar em outras coisas. Só que o Oda tem que deixar, né, mas ele quer supervisionar tudo, aí é foda, né, porra, aí é difícil, mano. O homem quer fazer tudo. E a divisão política também. Esse desenvolvimento também tem em Naruto, só que aquela coisa, o tamanho é menor, mas o desenvolvimento é exatamente o mesmo. Temos político. Golpe de Estado. Não aconteceu em Naruto, Rosa, por exemplo. Mano, Egghead é um exemplo claro de que, tipo, tava uma zona em Egghead. O governo chegou em Egghead, aí depois os piratas gigantes chegam em Egghead pra ajudar o Luffy. Tá rolando uma transmissão pro mundo inteiro do que o Vegapunk vai falar. Tá ligado? Tá os 5 Gorosei caindo no pau com o Luffy. Entendeu? Enquanto tem a história mais triste de One Piece do Kuma rolando. Mas em Naruto não tem também. E o governo querendo impedir a mensagem do Vegapunk, querendo revelar a verdade sobre o mundo. Exatamente isso. Né? Louco, a Guerra Ninja. A Guerra Ninja foi um golpe de Estado gigante. É muito tudo girando em torno do militar ali. A Guerra Ninja. E você não vê, você só vê a Vila da Folha, né? E você não vê direito o país a qual a Vila da Folha pertence. Eu queria muito ver isso. Mano, é muito foda, porque, tipo assim, sim, as vilas são países, né? Vamos botar assim, mas, tipo assim, parece que é tão micro, mas tão micro, que, sei lá, mano, você fala, caralho, mano, é muita pouca gente, saca? E é tudo muito recente. Porque, tipo assim, se você vê, a gente tem o Madara e tem o Tobirama, pô, é passado, mas não é tão passado, sabe? É tipo, meio tudo aconteceu em sequência, anos em sequência. Pô, a guerra lá contra os Uchiha não faz tanto tempo. Essa parte social. E em One Piece você vai tomando conhecimento de que tem um governo ali por trás, opressor. 800 anos de governo. Um século apagado da história. Tudo que se refere a esse século é destruído, é exonerado. Poneglyphs espalhados pelo mundo todo, mascarando a verdade. Um painel gigante que apareceu em Elbaf contando a história de One Piece. De 3 eras diferentes. Os 3 mundos, de 3 eras diferentes. Talvez contando até uma do futuro. Saca? Você pensa que o governo é uma coisa, daqui a 900 capítulos o Oda muda o jogo, ele faz retcons inteligentes quando necessário. Isso aí, ó, falou dos retcon. O Oda sabe fazer retcon. Ele sabe fazer retcon. O Oda não é só um gênio porque ele pensou na história toda. Ele pode saber o final de One Piece, mas tem muito furo de roteiro e ele conserta os furos de roteiro de um jeito muito style. Tá ligado? Isso é um bom diretor, um bom escritor. Por conta da longevidade. Mas aí temos a Katsuki também, por exemplo, que tem... Tudo terrorista, porra. Querem explodir o mundo. Tudo terrorista, resumiu bem. Tudo terrorista. Resumiu bem pra caralho. Tudo terrorista. Porra. E lá vem. Mano, eu quero ouvir eu quero ouvir a Sakura. Ela veio só de tabela, mano? Veio só pra cumprir, sabe quando você bota seu nome? Que é como se fosse muito construído One Piece e isso agregou muito pra história. Concordo. Só que eu acho que quanto mais você tem de história, acaba sendo um pouquinho prejudicial. Disseram aqui que teve vários argumentos dizendo que é a mesma ilha, a mesma história, alguns vilões, consequentemente, o mesmo roteiro, certo? Às vezes eu acho que não precisa ser tão bem construído pra ter uma qualidade tão boa. Naruto... Porra, você vai defender... Não, você vai defender... Você falou desse jeito, você vai defender o final de Naruto. Se você não defender o final de Naruto, a sua posição é inerente. Fez isso muito bem. Você resumiu como se fosse Vila do Chaves, dizendo entendeu? que Naruto não é bem construído. Não, Naruto é bem construído, mas de um jeito micro. É uma coisa dele, mas tá. Etapas de vilas, a amplitude do mapa, vamos dizer assim. Isso. Só que eu quero falar o seguinte. Imagina... Tô nervoso, aí lascou. Fique não, querido. A gente gosta de One Piece e Naruto. Então, mas é porque tu resumiu como se fosse uma história de uma vila do Chaves, e isso pra mim me pegou um pouco, porque
Não é possível Foi no que... sentimental, não foi? É, não? então. Naruto ser tão bem construído e tem mais visualizações na própria plataforma do que One Piece. Pra uma história Mas tem, repetitiva, peraí, Naruto aí eu tem acho que série, não. live action? Pô, mas aí o investimento tá O sendo novo- agora. O lance das views, né? O lance das views, né? A necessidade de view pra provar que uma coisa é melhor do que a outra. Meu último argumento. A política é melhor pautada em One Piece do que em Naruto. Não tem. Você senta aqui, a gente pode fechar o vídeo. Isso aqui é inquestionável, tá ligado? Senta aí. Você senta aí. Não tem motivos pra questionar isso. Não tem motivos pra questionar isso. Não tem. Ai, cara, soltei até meu fone, velho. Não tem, mano. Não tem. O que você vai falar, mano? Nada que você diga vai falar. Vai falar. Então. Por mais que o One Piece tenha uma construção Pedro Henrique geopolítica impressionante, que funciona muito bem E temática. E que vai se retroalimentando e aí vai se expandindo, Naruto tem uma construção que ela é extremamente profunda. A construção interna das vilas, a forma como elas funcionam, como existem as intrigas. Pô, Naruto começou no meio de um golpe de estado. O Orochimaru criou uma vila fake só pra invadir a Vila da Folha. Mas você vê que sempre volta pra Vila da Folha e toda a dinâmica ali. Por mais que tenha um macro do golpe de Estado, é sempre ali. Então, a gente... é sempre limitado, né? É sempre limitado. A Guerra Ninja aconteceu em poucos dias. É sempre, tipo, tudo muito pequeno. A gente vê em Naruto desfechos que são, tipo, de uma noite, de um dia. Sim, a gente vê que são desfechos assim. Então aqui a gente tá falando de um background de anos, né? Que aquilo acontece pra ter o desfecho naquele dia. O ano, por exemplo, ele tá falando de anos de escravidão, anos de ditadura no país. Pra que naquela noite rolasse aquilo que rolou. Quando pega o One Piece como parâmetro, vê ele muito mais plural. Aquele exemplo, que pode ter parecido esdrúxulo do Morgan, que tem o Morgans e o Morgan, né? Eu confundo às vezes. O Morgan Mão de Machado, que muita gente diz, a política de One Piece começa ali capítulo 200, mas não, começa lá do comecinho mesmo. É só a atitude do Luffy mesmo em ser pirata, como eu falei no começo. Já é uma atitude muito política, porque... Por que ele não escolheu ser da Marinha? Sendo que o pai dele tinha sido e o avô ainda é. E... lembrando que o pai dele entrou pra Marinha, não viu justiça na Marinha e saiu e virou um revolucionário. Isso também é político. O cara não concordou como as coisas estavam sendo seguidas dentro do governo. E saiu e criou algo para ir contra o governo. Isso é político. Quis aquele momento de liberdade. Ele não conhecia o pai. O pai é... Então, mas todo anime tem um pai que vai comprar cigarro e não volta, né? Por exemplo... Naruto foi de base. O pai do Naruto foi de base. E o Naruto atualmente tá preso num lugar lá. O filho dele tá sendo caçado por outro maluco, né? Naruto, o efeito da política na vida do Naruto é muito direto. Assim como tem no Sasuke. O então, líder... a política tá lá. Pô, mano, o terceiro Hokage é um bosta. Tá ligado? Você pega aí, pô, o cara ficou tendo que cuidar do filho do quarto Hokage. Botou um moleque pra se fuder, mano. E a vila inteira, tá ligado? Então assim, ignora esse porra aí. Ser o Hokage deixa o menino chorando lá, sendo que ele tem uma raposa demoníaca na barriga. Não quer dizer a mãe que tinha, né? Mas enfim. Realmente, o One Piece ele tem uma política muito bem sedimentada. Por quê? Então se junta aqui comigo, pô. Não, calma. Mas não tanto quanto Naruto. Vamos lá. Por quê? Por quê? Ô, louco, hein? Ô, louco. Vamos pra cima. O One Piece, ele tem um plot principal, que é o quê? O governo mundial manipulando todo mundo. E todo o restante da política, ele é basicamente fragmentos da consequência daquilo, onde ele vai passando por ilhas, onde está sofrendo abuso e sendo subjugado a população, digamos assim. Expõe muito a miséria, fala muito com a gente, mundialmente falando, com certeza. Mas o Naruto, ele além de trabalhar com a política, e vamos lá, beleza, mas o Naruto só fala da vila. Mas, às vezes é melhor um micro muito bem desenvolvido do que um macro subdesenvolvido. Não que ele seja subdesenvolvido o One Piece, tá? Ué, então onde é que fica essa crítica? Ué, entendi. Naruto é uma política micro. E o One Piece é uma política macro. Certo?
Foi porque ele disse que não tá questionando o One Piece. Nesse ponto. Então onde é que fica a crítica? Ele tá falando que o One Piece fez política numa versão maior do que daqui de Naruto. Então ele concordou, cara. Ele não foi a favor de Naruto. Tá questionando aqui. Calma, olha o coração. Só que o que acontece é o seguinte. Em Naruto, ele trabalha não só a política, quanto também economia e educação. Por exemplo, Konoha, ela foi fundada pelo Hashirama, mas o segundo Hokage, ele instituiu a Academia Ninja. E essa Academia Ninja, ela criou toda a base para Konoha e para todos os outros países que começaram a crescer junto por consequência à competição, até armamentista no caso. Então eu creio que o Naruto, ele abrange muito mais do que só política, sendo que o One Piece, não que não abranja política, e não que não fale com a gente, porque fala muito com a gente, mas ele é um ponto principal. Ele fala que abrange muita política, porque não fala só de política, fala de outros detalhes da sociedade. O One Piece também fala muito disso, não só o fator da escravidão, mas sim o fato de, por que não tem tanta formação em One Piece? É controlado pelo governo. Motivos, a gente vai descobrir ainda por que o governo controla a informação, mas a gente sabe que o governo controla a informação. Ele não quer que as pessoas fiquem muito bem informadas. A gente teve a destruição de Ohara. A destruição de Ohara era um país para descobrir a história, para poder estudar. E foi capada pelo governo, foi destruída pelo governo. A Robin foi taxada de demônio porque ela era de lá. O fato dele destruírem a ilha do Vegapunk, porque ele traiu o governo, então Jasper ele pode dar um conhecimento para as pessoas que eles não querem que as pessoas tenham esse conhecimento. Mantém as pessoas no escuro. Então a falta de informação, a falta de avanço de One Piece também pode ser levado porque o governo não quer que avance. O governo está controlando até isso. E uma consequência. Não, o que eu percebo é que as problemáticas de One Piece elas não estão ligadas apenas a governo mundial, é mais a relação interpessoal dos personagens também. Mas acaba sendo uma consequência. Não, eu discordo. Porque a gente, no começo, além de Morgans, vem a parte da milícia do Arlong, que é uma parada assim, a Marinha é um braço militar do governo, beleza, mas a relação de milícia é ali, Marinha, um personagem específico com o Arlong. Certo. Então, tem esse desenvolvimento aí. O Crocodile, ele usa o seu... Tem a corrupção também, o próprio governo usa dos imperadores. Por que a Marinha não foi resgatar o Wano quando ela foi pega pelo Kaido? Tá ligado? Tem esse lance também, né? Essa aliança. O posto de Chichibukai para tirar uma vantagem, mas não é só o governo que está intrínseco nisso também. É o apelo popular dele como um herói ali de Alabasta, não só por conta do título Chichibukai. Em Dressrosa, a gente vê que o Doflamingo também tem essa vantagem, mas a maneira como ele utiliza os frutos, como ele... Continuar girando aqui minha mão e argumentando na minha cabeça. Então... Vamos lá de novo. Vamos. Eu acho muito interessante falar sobre política em Naruto e One Piece, quando política é o assunto central de Naruto, né? Como o nosso amigo falou, a gente começa com um golpe militar e toda a história... E termina com Kaguya, Renata. Mas pelo amor de Deus, já desmontou. Já levanta as bandeirinhas. Termina, na verdade, com levanta a bandeirinha. Naruto reconstruindo a vila, não tem nada mais político do que levanta isso. A bandeirinha, levanta a bandeirinha. Isso, já foi. A sociedade que estava totalmente destruída. Mas reconstruir o quê? Que quando o Pen destrói, ela é reconstruída magicamente? Você Não, vê Dressrosa? não é construída levanta as bandeiras, levanta. Que você... Levanta. Ó, vamos lá, até porque Dressrosa levou um socaço, foi dividido em 2. Construção do mapa, a guerra ela foi num local diferente, longe de Konoha, onde estavam eu quero falar de Dressrosa! Você vai falar agora, meu querido? Então, né, essa questão de vilas, tudo mais, é interessante como em Naruto o tempo inteiro é trabalhado, claro que realmente não é o ponto principal, mas ele é muito bem trabalhado a todo instante, desde os Abus Amamoshi, demônio do gás oculto, aí assim vai indo essa construção inteira, enquanto em One Piece tem momentos que sim, são fortes, Dressrosa é um excelente exemplo de força, mas tem momentos que é simplesmente
aconteceu, vamos embora e vamos seguir nossa vida aqui em frente. Eu percebo o Naruto muito sem consequência, sabe, das coisas. Essa parada da vila mesmo, que Dressrosa fica lá destruída, pro povo reconstruir. E esse processo faz parte da evolução e o aprendizado desse povo sobre a política, sobre o totalitarismo, sobre quem é o vilão e o mocinho. Poxa, piratas nos ajudaram, Fugitório se curvando pra marinha. Eu não aguento mais, eu quero continuar argumentando. Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de política, One Piece é um anime que trata política desde o começo. Naruto é um anime de mais shonen, mais luta, mais desenvolvimento de combate do que Bota uma cadeira aqui pra ele me ajudar lá. Mas calma lá. Quando o Naruto se dispõe a debater política, é muito bem abordado. Se você pega pra linha de sucessão, por exemplo, o Hashirama atrasou muito a vila, e aí quando o irmão dele entrou, ele já muda totalmente, já cria academia. Então, quando o Naruto traz esse propósito para fazer política, é muito bem retratado. Agora, se você vê super campeões e esperar eles debater política, não vai ter como também, entende? É a proposta, é a proposta. Então, aí tá falando que o mangá de ninja não tem política. Não, tem política, mas não é uma proposta. Ele tá falando que não é focado em política. O de One Piece é melhor trabalhado. Justo. Nossa, esse cara aí tá jogando pro time errado. De volta. Obrigado. Então, sobre esse ponto da política em Naruto, não é só em Konoha, essa política. Ela engloba todas as vilas. Inclusive, no início esse de Naruto... cara, eu acho que tem uma dificuldade de montar uma linha de raciocínio. Elas estão, tipo, boa parte em conflito, uma nação com a outra. Toda a política que o Naruto traz no final, que é a junção de todas as nações em uma só... É bonito, é uma espécie de One Piece, né? Todo mundo junto. Acaba que essa... Aí tá quebrando mesmo. Não deu, vai não, Matheus. Muito bom. Ih, lá vem. Como é que ele vem? Quanto tempo nós temos para trabalhar o discurso no Jutsu? Foi proposta uma construção política em One Piece no início, que no final tá se mostrando outra. Em Naruto a gente tem lá a reunião dos Kages para resolver as coisas, só que eles comunicam os anciões para saber a opinião deles. Em One Piece tá sendo diferente. Tipo, os anciões dão ordem, quem tá abaixo só acata e abaixa a cabeça. Na construção de governo de Naruto, não. Você tem a opinião dos anciões, tem a opinião dos líderes ninja. Mas tem muita pluralidade dentro do governo e dentro da marinha. Só você ver o Garp, ver o Dragon, que inclusive em capítulo recente foi questionador. Inclusive um cara que era da marinha, com 16 anos, fundou o exército revolucionário porque não estava gostando de como as coisas eram lá dentro. Porque era muito totalitário. Muito totalitário. Quem tá em cima manda, quem tá embaixo só abaixa a cabeça e recebe a ordem. Então, mas isso daí é uma questão de narrativa, né? É uma escolha, né? Mas isso não quer dizer que é ruim essa construção. Mostra que tem todo um poder ali que está influenciando os poderes micro em cada ilha. E nosso tempo acabou, infelizmente. Tá muito bom. Tá muito bom. One Piece Victory. Nossa, que vídeo é esse aqui? Olha esse vídeo aqui, ó. 22 fãs de Naruto versus 1 fã de One Piece. Naruto segue invicto, nem fudendo. Ainda bem que botou que é Brinks.